Olá, amigos de Deus, que Deus abençoe poderosamente a sua vida. Eu sou o pastor Adilson Almeida, eu estou em mais um devocional aqui do livro de Apocalipse. Hoje o versículo que eu quero meditar com você está em Apocalipse capítulo 22, o versículo é o de número 19. Apocalipse ele foi transmitido, foi revelado, pelo Senhor Jesus Cristo ao apóstolo João, que estava preso na ilha de Patmos. E ele revelou algo aqui muito tremendo para as 7 igrejas da Ásia e que serve para todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo também. Vamos fazer a leitura então? E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida e da cidade santa, que estão escritas nesse livro. Então, vamos fazer aqui, olha só, vamos meditar aqui. O que a palavra de Deus está dizendo? Se alguém, não está dizendo aqui só o pastor, um bispo, um missionário, mas está falando qualquer pessoa que faz parte do corpo de Cristo, que se encaixa dentro de alguma denominação. Se alguém, sendo pequeno ou sendo grande, qualquer pessoa, tirar qualquer palavra do livro desta profecia, a Bíblia diz que Deus tirará a sua parte da árvore da vida e também da cidade santa. Então isso significa o que aqui, gente? Que foram transmitidos mandamentos a todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo. E esses mandamentos, eles foram transmitidos, eles foram dados para serem cumpridos. Uma ilustração bem fácil para você conseguir entender. Suponhamos que você trabalhe numa multinacional, uma construtora que constrói prédios, grandes prédios, aí uma construtora civil. E suponhamos que você seja o pedreiro. Suponhamos que você seja o pedreiro dentro dessa grande empresa. Só que dentro dessa grande empresa, não é só o pedreiro que é responsável por levantar essa construção. Ali nós temos arquitetos, temos engenheiros, nós temos ali mestres de obra, temos servente, temos eletricista, temos o técnico de segurança. Cada uma dessas pessoas, elas têm uma função que lhe foi dada. E no final, se todos colocarem a sua experiência da forma correta, o final da construção será um sucesso. Aquela construção nunca vai cair. Agora, no momento, um exemplo, o servente. Ao invés de ele fazer a massa lá para o pedreiro levantar as paredes de 3x1, 5x1, e ele fizer um exemplo 10x1, ele não vai estar colocando dentro daquele projeto aquilo que é correto, a sua experiência. E por causa disso, no final da obra, todos irão correr o risco de ver aquela construção ela desabar. Ele retirou um mandamento que foi dado quando ele aprendeu a ser servente. E agora toda essa construção está correndo o risco de desabar. A mesma coisa é quando se fala do corpo de Cristo. Aquele mandamento que Deus te deu, quando você entregou tua vida para Jesus, para ser um evangelista, um obreiro, um pastor, ministro do louvor, ou até mesmo limpar o banheiro da igreja, fazer alguma coisa dentro da igreja, aquele mandamento que Deus te deu, Ele te deu para você cumprir, porque você é membro do corpo de Cristo. E se você retirar aquele mandamento, aquela palavra, aquele mandamento que Deus ele te deu, a Bíblia diz que o próprio Deus, ele vai te retirar também a parte da árvore da vida e da cidade santa. Então, essa palavra aqui é uma palavra para a gente refletir sobre o nosso ministério, sobre o nosso chamado. Devemos cumprir, não devemos retirar nada daquilo que Deus falou no livro dessa profecia. Devemos cumprir com amor e com alegria para que a gente venha ter parte na árvore da vida e também na cidade santa. Só um exemplo para clarear aqui a sua mente um pouco, está aqui em 1 Samuel, capítulo de número 15, onde Deus havia ungido o Saul como rei de Israel. E o rei de Israel, ele tinha a responsabilidade de cumprir todos os mandamentos, todas as palavras que o Senhor Deus havia transmitido através do profeta Samuel. E aqui em 1 Samuel, capítulo 15,
A Bíblia diz que Deus havia mandado o rei Saul ele destruir com os amalequitas. Tudo o que eles tinham, os amalequitas eram um povo que tinham impedido o povo de Deus, em certo momento, de avançar até a promessa da terra prometida. O que o Saul ele fez? O Saul ele foi lá e guerreou contra esse povo, mas ele não matou com o rei dos amalequitas, ele preservou a vida. Então isso significa que ele não cumpriu com o mandamento que Deus havia dado para ele. De uma forma fácil de entender, ele retirou aquela palavra que estava escrito no livro dessa profecia. Ele retirou aquele mandamento. E no momento que o Saul retirou aquele mandamento, não cumpriu com a palavra que estava escrita nessa profecia, o próprio Deus usa o Samuel para transmitir um recado muito forte. Veja bem, 1 Samuel 15, versículo de número 10. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, olha o que estava dizendo, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto ele deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou ao Senhor. Então veja bem, o que o próprio Deus estava dizendo para Samuel aqui, ó, que ele havia se arrependido de ter dado uma palavra, um ministério para o rei Saul. Porque agora o rei Saul havia retirado aquele mandamento que Deus havia dado para ele. Deus havia se arrependido. Deus está se arrependendo de ter dado ministério para muita gente que hoje não faz mais parte do corpo da igreja. Gente que era ministro de louvor, pessoas que eram obreiros, que pregavam, manejavam bem a palavra de Deus, pastores que hoje não exercem mais o seu chamado ministerial. Não só isso, gente que foi chamado para limpar o piso da igreja, para ajudar nos banheiros da igreja, na limpeza, de alguma forma cumpriu o seu chamado dentro do corpo de Cristo. Todas essas pessoas, Deus ele está se arrependendo, porque um dia Deus deu a palavra, um dia Deus deu o mandamento, e essas pessoas retiraram esse mandamento, essa palavra, dos livros dessa profecia. E por causa disso, essas pessoas estão correndo o risco de perder a sua parte da árvore da vida e também da cidade santa. A palavra que eu tenho para deixar no teu coração, volte a exercer o teu cargo ministerial, volte a cumprir o teu chamado, para que essa bênção de Apocalipse, capítulo 22, versículo 19, ela venha se cumprir na sua vida. Glória a Deus. Aqui em Josué, para nós orar, Josué capítulo 1, versículo 7, Deus ele falou assim para Josué, tão somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita e nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. O que Deus estava dizendo aqui? Que não era para o Josué ele se apartar da palavra que Deus havia colocado no coração dele. Era para ele meditar dia e noite, se fortalecer e continuar cumprindo o chamado de acordo com o mandamento, de acordo com a palavra que Deus havia dado para ele. Se o Josué fizesse isso, aquela palavra, aquela obediência ia fazer com que Josué viesse prosperar no caminho. Então não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda. Continua cumprindo as palavras que estão escritas no livro dessa profecia. Continua cumprindo com o teu mandamento, o teu chamado, para que você venha desfrutar daquela bênção de comer da árvore da vida e também da cidade santa em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de fazer aqui em nome de Jesus uma oração, e aonde você estiver, coloque a mão no seu coração. Pai, essa palavra ela veio para nos abençoar. Tem muitas pessoas, Deus, que abandonaram o corpo de Cristo, e não só essas pessoas estão correndo o risco de perder a sua parte da árvore da vida como da cidade santa, mas também de prejudicar o corpo de Cristo, que é esse edifício, essa obra que está sendo feita na face da terra, Deus. Afinal de contas, meu Deus, todo o corpo ele é formado por membros, é formado por braço, por perna, e se algum desses membros não cumprir, meu Deus, o seu chamado, todo o corpo, meu Deus, ele vai ter dificuldade. Pai, que essa pessoa que está recebendo essa oração, que tem um chamado, que foi, meu Deus, Pai, ordenado através do livro dessa profecia, o coração dessa pessoa, o que ela tem que fazer, e que se não está fazendo mais, que volte a fazer.
Pai, eu oro e eu peço que o teu Espírito Santo venha abençoar em nome de Jesus. Eu abençoo essa pessoa para a glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Amém. Fique com essa palavra e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Inscreva-se no meu canal, assine lá, né, ative o sininho, para que cada vez que o pastor esteja aqui compartilhando uma palavra de Deus lá de Apocalipse, você venha ser abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus.